São 3 pessoas que nascem no final do século XIX, que vão se engajar na educação por volta dos 20 anos de idade. Cada uma delas vai ter mais ou menos 20 anos quando entra na educação. O sistema educacional está praticamente formado, mas não está constituído de fato. Então, eles vão estar nesse movimento de transição, de constituição desse Estado, de constituição desse Ministério de Educação. Lourenço Filho, por exemplo, vai ficar no Ministério da Educação e Saúde por uma longa duração, por vários anos, atuando. O Fernando de Azevedo e o Anísio vão ter atuações mais pontuais, mas eles também vão ser reformadores estaduais. Então, eles vão estar no âmago da consolidação do sistema escolar brasileiro. Anísio Espíndola Teixeira nasceu na cidade de Caetité, Bahia, em 12 de julho de 1900. Filho de Deocleciano Pires Teixeira e Ana Espíndola Teixeira. Estudou até a conclusão do secundário em escolas jesuítas. Cogitou entrar para a Companhia de Jesus, mas o pai, o queria político, mandou estudar no Rio de Janeiro. O que eu sei é que ele foi sempre um menino muito estudioso, brilhante, se destacou desde a infância, né? Desde pequenininho. Né? Então a família falava nisso com as pessoas que me contam. E hoje, inclusive, mais pessoas me contam sobre isso. Né? Agora, um menino, de certa forma, tímido. Interessante isso, porque meu pai, ele era recatado, reservado, o que ele herdou da educação jesuítica que ele teve, né? Ele foi educado por jesuítas a vida inteira, não só em Caetité, onde ele nasceu, e de onde ele sai aos 14 anos para estudar também em colégios jesuítas em Salvador, né? E ele guarda muito isso, essa coisa da simplicidade, do ascetismo, quer dizer, para ele nada, nenhum luxo, nenhuma exuberância, nenhuma vaidade, né? Então, ao longo da infância e da adolescência, esses traços foram sendo marcados, e ele, adulto, mantém isso. Anísio ingressou na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, diplomando-se em 1922. Góes Calmon assume o governo do estado da Bahia. Conhecendo o jovem bacharel, convida-o para administrar a Diretoria de Instrução Pública. Em 1925, Anísio Teixeira viaja à Europa e observa os sistemas escolares de vários países, como a Espanha, a Itália, Bélgica e França. Em 1927, vai aos Estados Unidos e em 1928 faz um curso de pós-graduação na Universidade de Colômbia. É Anísio Teixeira que traduzirá e sistematizará para o público brasileiro as ideias do filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey. Em 1931, muda-se para o Rio de Janeiro e assume a Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal. Manuel Bergstrom Lourenço Filho nasceu em Porto Ferreira, interior de São Paulo, em 10 de março de 1897, filho do comerciante português Manuel Lourenço Filho e da sueca Ida Cristina Bergstrom. Diplomou-se na Escola Normal Secundária de Pirassununga, em 1917. Neste mesmo ano, matricula-se na Faculdade de Medicina para estudar psiquiatria. 2 anos depois, abandona o curso e ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1921, é nomeado professor da cadeira de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal de Piracicaba. Na década de 20, surgem as grandes reformas educacionais nos estados, precedidas pela Reforma Sampaio Dória, realizada em São Paulo. Em 1922, o dirigente do Ceará, Justiniano de Serpa, pede auxílio ao governo do estado de São Paulo. Foi convidado Lourenço Filho, professor de 25 anos, para a função. Em 1924, foi fundada a Associação Brasileira de Educação. A ABE tornou-se um foco de divulgação das novas ideias e passou a promover conferências nacionais, grande foco de debates e discussões. Entre 1924 e 1932, nascem seus 2 filhos, Rui e Márcio. Forma-se em Direito, reorganiza a Diretoria Geral de Instrução Pública de São Paulo e é convidado por Anísio Teixeira para organizar e dirigir o Instituto de Educação do Distrito Federal.
Fernando de Azevedo nasceu em 2 de abril de 1894, em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Filho de Francisco Eugênio de Azevedo e Sara Lemos de Almeida. Ingressou no curso ginasial em um internato jesuíta no Rio de Janeiro. Prestes a concluir seus estudos, Fernando desejou ser jesuíta e entrou para a Companhia de Jesus, na cidade de Campanha, Minas Gerais. Em 1914, renunciou à vida religiosa e ingressou na Faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Voltou para Belo Horizonte, onde assume o ensino de latim e psicologia no ginásio do estado. Volta para o Rio de Janeiro e novamente para São Paulo, onde conclui o curso de Direito em 1918. Em dezembro de 1916, Azevedo conhece a jovem Elisa Assunção Amarante Cruz. Casaram-se em setembro do mesmo ano. Tiveram 4 filhos, Lívia, Lôlia, Fábio e Clélia. Entre 1917 e 1926, atua paralelamente como professor e jornalista nos jornais Correio Paulistano e O Estado de São Paulo. Em 1927, assume a diretoria de instrução pública da capital. O problema da instrução pública se coloca de uma maneira mais contundente, não que eles não venham se preocupando com isso antes, ou como professores, enfim, mas ele vai se colocar como um problema mais contundente nos anos 20. É aí que eles, no cargo de reformadores, vão ter que lidar com o problema real de que é distribuir ou de organizar esse sistema educacional num determinado estado ou no Distrito Federal. Então, nesse momento, eles estão se constituindo, é aí que eles vão, no meu entender, que eles vão enfrentar de frente a questão e vão começar a perceber quais poderiam ser as soluções para aqueles problemas. Então, eles estão se deparando com essa questão que é como formar professores para a instrução pública e como ampliar o acesso à escola pública. E qual é o lugar da escola pública na constituição desse cidadão para o Estado. Toda a discussão em torno de se a escola deve ser integral, se a escola deve tratar dos conteúdos escolares na sua maior dimensão, o que significa a escola, e justamente a discussão da escola nova vai aparecer no âmago dessa década de 20, é o que se espera da escola na construção do Estado brasileiro. Qual é o lugar dessa escola? E não é uma escola pontual, mas é a escola de massa, ou seja, a escola para toda a população brasileira. Em 1932, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo são signatários do famoso Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. O Manifesto de 32 vai ser uma das evocações, ou uma das evidências desse movimento. Então, o Manifesto de 32, na minha compreensão, o Manifesto dos Educadores, dos Pioneiros da Educação, de 32, ele tem uma dimensão de afirmação de princípios da escola nova, mas ele também é uma carta-documento no sentido de que ele é uma carta política de uma proposta de organização da educação no país, e ele também é uma carta-memória, porque ele acaba entronando uma representação do que deve ser a educação nesse país. A proposta de uma educação que seja laica, que seja obrigatória, que seja gratuita, que seja dever do Estado, uma educação que seja nacional, de cunho nacional, de caráter nacional, então que seja uma educação que você possa ter no Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte, a mesma educação. Então, são esses princípios e os princípios de uma escola democrática, ainda que a noção de escola democrática possa variar de um para o outro, e possa até ser polêmico no caso do Lourenço Filho, mas eu acho que é uma questão pontual. De qualquer forma, a noção de uma escola democrática vai estar no cerne das preocupações dos 3 educadores. A escola nova no Brasil ela tem 3 dimensões. Eu, pelo menos, acredito nisso, Uma dimensão pedagógica, uma dimensão política e uma dimensão de finalidades, uma dimensão filosófica, se a gente quiser chamar assim. Então,
Na questão do pedagógico, a escola nova é a compreensão, ou seja, ela surge como uma recusa do que vai ser chamado genericamente de escola tradicional, em que a criança fica imóvel, em que o professor é o centro da atividade, em que o ensino é um ensino verbalista, em que a criança deve memorizar o conteúdo aprendido, ou seja, ela aprende pela memorização, e em que o professor assume essa posição central de ser o grande expositor, né? Ele tem o conhecimento e ele vai passar o conhecimento para a criança. Então, em contraposição a esse grande conjunto de ideias, surge um outro grande conjunto de ideias que a gente pode chamar de escola nova. Então, a escola nova é aquela em que vai olhar para o educando como aquele que vai construir o seu saber a partir da sua própria experiência. Aí você tem várias matrizes, né? Você tem uma matriz deweyana, você tem uma matriz Kirchenstein, você tem vários tipos de matrizes, mas se a gente puser tudo isso num caldeirão, a ideia mais ou menos geral, bem grosso modo, é que ela vai prever a atividade da criança, ou seja, a escola nova muitas vezes se confunde com uma ideia de escola ativa. Então, não só de ensino ativo, mas de escola ativa. Então, a criança está no centro da aprendizagem, a criança vai experimentar, a criança vai produzir o conhecimento, o professor é aquele que é o mediador, aquele que ajuda a criança a fazer, mas é aquele que mobiliza, mas ele sai da cena, né? E fazer é muito mais do que ouvir. Então, você passa de uma escola do ouvir para uma escola do ver e fazer. Então, essa é, em grosso modo, a diferença que a gente poderia dizer. Então, essa proposta de escola nova, você vê que ela é uma coisa assim, extremamente lata, abrangente e que a gente poderia dizer que é um ideal que até hoje está presente na educação nacional, né? Que é a criança poder, a partir da sua própria experiência, construir o seu conhecimento. No Brasil, foi o único país do mundo em que a escola nova assumiu o lugar do Estado. O que eu quero dizer com isso? Em todos os lugares do mundo em que a escola nova foi mencionada ou foi intentada, ela sempre foi pensada como uma experiência pontual. Então, você tinha uma escola que dizia que fazia a escola nova. Você tinha uma escola geralmente particular, né, criada por um educador Y, né, que a gente vai ter vários nomes que aparecem aí, enfim, e que vai defendendo esses princípios da atividade, da criança no centro do conhecimento e tal, vai propor uma escola nova. Então, uma experiência pontual. No Brasil, ao contrário, esses educadores que a gente vinha mencionando, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, eles vão, de maneiras diferentes, se apropriar desse ideário da escola nova e vão, nas suas reformas do aparelho do Estado, ou seja, nas suas reformas educacionais feitas a partir do aparelho do Estado, vão propor a extensão da escola nova a toda a população em idade escolar. Então, ela é uma iniciativa do Estado. Então, ela tem uma dimensão aí política fortíssima. Então, não é só uma dimensão pedagógica, dos princípios pedagógicos que estão envolvidos, mas aí ela assume o lugar do que a gente vai fazer com o sistema educacional. Então, nisso, ela passa a ser também uma carta de princípios, né? Então, o Manifesto dos Educadores pela Escola Nova é representativo disso, de uma grande carta de princípios desse movimento, mas ela também surge como alguma coisa que galvaniza a ação política. Então, eu percebo que esse termo escola nova ele passa a ser usado de uma maneira mais frequente a partir de 1927 no Brasil. Quem que vai usá-lo? Particularmente o Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro e Francisco Campos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? E da onde que eles estão partindo? Eles têm concepções, inclusive é interessante porque a Escola Nova Mineira ela é muito mais católica do que a Escola Nova Carioca. Então elas têm dimensões diferentes, elas aparecem de maneira diferente, mas elas aparecem com aquela noção de frente política que a gente vai ver muito bem discutida pelo Edgar Dedeca, por exemplo, quando ele fala da Revolução de 30, que é esse momento dos anos 20, que você constrói frentes, né? Então, a Escola Nova aparece como uma grande frente, que é a frente de uma certa
unidade, então, nacional e de uma certa unidade da escola. Isso não quer dizer, então, que eu estou negando os princípios pedagógicos, não estou dizendo, mas estou dizendo que a ele se associa uma dimensão política que é justamente impor um novo modelo de escolarização ou uma nova forma de escolarização ao sistema de educação pública. Mas a escola nova, então, nesse processo dessa dimensão política, e particularmente a partir de 30, quando se cria o Ministério da Educação e Saúde, né, e que você vai ter uma disputa, então, para quem vai estar nesse aparelho estatal, que já não é mais de cada estado ou do Distrito Federal, mas que é de âmbito federal, né? Aí você vai ter uma outra dimensão dessa disputa que vai ficar mais evidente, porque até aquele momento ela não estava evidente, que era justamente porque ela tinha essa noção de frente, né? Constituir essa grande frente dos educadores, que é para que nós vamos fazer essa escola nova? Quais são as finalidades dessa escola nova? Então, os educadores liberais, como o Anísio Teixeira, vão dizer: nós estamos fazendo uma escola nova para preparar o homem para a permanente mudança. O mundo muda e nós vamos mudar com ele. E o homem precisa, pela sua própria experiência, aprender a mudar com o mundo. Mas mudar constantemente nem sempre é um valor para alguns grupos. Por exemplo, alguns educadores católicos começaram a perceber que nessa finalidade, né, e particularmente o Anísio Teixeira vai ser um ponto mesmo de discórdia entre esses educadores, então, que essa finalidade da mudança constante, ela pode levar ao apagamento de algumas referências prévias. Por exemplo, quem que está na base dessa educação? Então agora é o homem e as suas mudanças, mas aonde está então, a presença divina, a inspiração divina? Ela inspira o homem ou não? Então essa educação que é preparar o homem para as mudanças, para uma sociedade em mudanças, ela é uma educação que vai colocar os homens contra os homens? É uma educação que vai ser individualista? E os princípios da solidariedade cristã? E os princípios, por exemplo, dessa inspiração divina? Onde vão estar? Então, essa discussão começa a aparecer como um problema grande, justamente porque, uma vez que está criado o Ministério da Educação e Saúde, e que a gente precisa dizer, então, quais são as finalidades dessa escola nova, aí a gente precisa discutir os princípios. E esses princípios nem sempre são idênticos. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a gente vai ter um conjunto de manuais, como o Manual de Pedagogia do Everardo Bacóizer, que é um grande educador católico e que se apropria do conjunto das ideias da Escola Nova, dissemina isso no seu manual, mas associa isso a alguns primados da educação católica. Então, não dá para a gente dizer que a disputa entre católicos e pioneiros, que é uma coisa que só se evidencia a partir de 32 com essa força que a gente conhece hoje, nessa disputa entre católicos, em que foi memorizada, como eu já disse anteriormente, né, foi tornada memorável pelo Fernando de Azevedo na cultura brasileira, ela só aparece mesmo ela só fica evidente a partir de 32. Mas quando você olha o material produzido por esses educadores, você vai ver que há uma permeabilidade dos princípios pedagógicos que atravessa um e outro. Ou seja, não dá para você dizer que a educação, que os católicos não tivessem sensíveis às novas perspectivas de ensino que a Escola Nova trazia. Mas o que eles não queriam é que aquilo subvertesse um conjunto de valores que eles tinham anteriormente, né? Ou que eles achavam que eram importantes. A mesma coisa vai acontecer com os liberais. Eles vão dizer, não, mas a Escola Nova, porque ela vem do Estado e porque ela deve ser porque ela está sendo colocada no Estado, veja a situação específica do Brasil, ela sai do Estado, então porque ela é de caráter estatal e esse estatal está separado da Igreja, então ela tem que ser laica e ela tem que ser obrigatória, tem que ser laica e é dever do Estado e direito do cidadão. Então aí entra em conflito a escola pública com a escola particular, o princípio da educação laica e da educação religiosa. Eu acho que são três dimensões que se a gente não compreender essas três dimensões quando a gente olha para a Escola Nova no Brasil, a gente não entende o que está no cerne da disputa, porque o cerne da disputa não são necessariamente os princípios pedagógicos, mas às vezes
são os lugares políticos de embate ou seja, os valores que estão envolvidos nessa escola. A partir daí, a gente pode entender a atuação deles nos vários níveis que eles vão ter depois ao longo da sua trajetória de vida, porque são essas discussões iniciais que os vão constituir mesmo enquanto reformadores, enquanto políticos da educação. Não somente enquanto professores, que cada um deles, os três vão ser o tempo todo professores, mas enquanto políticos da arena educacional. Então, é nesse conjunto que a gente vai entender, por exemplo, depois a atuação do Lourenço Filho no Estado, ou seja, a preocupação com a construção do Ministério da Educação e Saúde em 1930, a preocupação de criar uma educação que fosse uma educação semelhante, na verdade igual para todo o país, e o Ministério da Educação e Saúde ser o lugar a partir do qual se vão emanar as leis que vão reger essa educação nacional, né? Isso vai fazer com que eles, de uma certa maneira, se interessem ou namorem com esse Estado, com esse Ministério da Educação e Saúde. No caso do Lourenço Filho, esse namoro vai ser um namoro mais concretizado, então ele vai entrar para o Estado já em 1932, 32, o Lourenço Filho já está no Ministério da Educação e Saúde e ele vai, inclusive, ir a empréstimo para a Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal para auxiliar o Anísio Teixeira, que o Anísio Teixeira vai fazer uma reforma no Rio de Janeiro. Então, são várias reformas, isso às vezes é confuso, porque são várias reformas. Anísio Teixeira vai fazer reforma na Bahia nos anos 20, mas nos anos 30 ele vai estar no Distrito Federal fazendo também uma reforma de instrução, de educação pública no Distrito Federal. Fernando de Azevedo vai estar no Rio de Janeiro de final de 26 até 1930, fazendo uma reforma no Distrito Federal, na instrução pública do Distrito Federal, e vai estar em São Paulo em 1933, fazendo uma reforma da instrução pública em São Paulo. Lourenço Filho vai estar no Ceará em 20, fazendo a reforma do Ceará, mas vai estar em 30, participando, fazendo uma reforma em São Paulo da instrução pública, sendo reformador de São Paulo, em 31 assumindo um posto no Ministério da Educação e Saúde e em 31 mesmo também auxiliando a reforma do Anísio Teixeira. Ou seja, você vê que eles estão se trançando, estão se encontrando o tempo todo, né? Aonde um começa, o outro continua. Estavam num primeiro grau de satisfação, de memória, de importância para ele, a reforma da educação no Distrito Federal, no antigo Distrito Federal, que foi feita no governo Washington Luiz, que ele mencionava há pouco. Talvez todo um quadro de política conservador que não o agradasse muito, mas apesar disso, com um reconhecimento muito grande pela cobertura que foi dada já pelo governo federal, que estava sediado lá, já pelo governo do Distrito Federal, que era o Antônio Prado Júnior, no sentido de compreenderem o que foi, várias vezes, quase uma batalha campal. E foi uma batalha durante os 4 anos de mandato, já do presidente da República, já do prefeito do Distrito Federal. Na época, me parece, indicado, não é, pelo presidente. Esse foi um momento de que, não sei se a palavra ele se orgulhava, mas de que ele retinha no mais alto grau de memória como um momento de batalha, quando estava mais moço, e de batalha vencida graças à compreensão de uma estrutura que no fundo era final, mas da República Velha ainda, e o apoio dado por gente das mais diferentes áreas aí de todo o Brasil. Um detalhe disso, ou uma materialização disso, eram grandes amigos que ele fizera nesta época. O Venâncio Filho, Francisco Venâncio Filho, hoje tem um filho na academia, ou a poetisa, então, jornalista Cecília Meirelles, que entraram através do jornal ou da luta no âmbito da educação ou na luta política mesmo, em termos do movimento pela Escola Nova, depois se desdobrando, Manifesto de 32, etc., entraram numa grande composição em apoio a essa reforma.
A obra de Anísio Teixeira se exerceu em todos os planos, desde o ensino pré-primário até a criação da Universidade do Distrito Federal, em 1935, quando o Instituto de Educação ganha nível universitário, integrado a ela como escola de educação. Fernando de Azevedo, que se recolhera ao magistério, foi um dos organizadores da Universidade de São Paulo em 1934, dirigindo o Instituto de Educação e ocupando a cadeira de Sociologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Grosso modo, a gente também podia pensar num segundo período, que vai mais ou menos de 1935 a 1945, que engloba, então, o Estado Novo, mas que antecede um pouquinho o Estado Novo. Por que ele antecede? Porque em 35 você já tem um conjunto de questões que já estão, de questões sociais, políticas, econômicas, enfim, que já estão aproximando o que vai ser depois a Constituição do tal do Estado Novo, em 37, pelo Getúlio Vargas, né? Então, assim, em 35 você já tem um conjunto de perseguições políticas, a preocupação com os comunistas vai ser muito grande, então você vai ter um conjunto de educadores perseguidos, é o caso do Edgar Susequim de Mendonça, é o caso do Pascoal Leme, e é o caso do Anísio Teixeira, que inclusive em 35 ele vai se demitir do cargo de diretor de instrução pública do Distrito Federal e vai sair fugido do país em direção à Argentina e depois vai continuar fugido durante todo o Estado Novo. O Anísio Teixeira, a partir de 35, ele abandona a arena educacional, ele vai passar por um período em que ele vai ficar trabalhando numa empresa de mineralogia, enfim, e ele só vai voltar em 1946, a chamada da Unesco e também a chamada do governo do estado da Bahia para assumir de novo a Secretaria de Educação. Nesse período, nascem seus 4 filhos, Marta Maria, Ana Cristina, Babi, Carlos Augusto e José Maurício. Não, meu pai não se queixava. Não me lembro de ter ouvido ele fazendo queixa. Ele não era uma pessoa amarga, não tinha mágoa. Ele, dessa época, não recordo, mesmo na repressão da década de 64 em diante, ele falava dos horrores que ele achava que era aquela situação. Mas não pessoal, não se lastimando a nenhum, que fizeram isso comigo. Não fizeram isso comigo, fizeram isso com o meu país. O Anísio Teixeira é de todos os educadores, o que até hoje, né, ficou com a aura de educador ou do escolonovista de esquerda, né, que é aquele que tenha mais a aura de esquerda, porque ele foi muito perseguido, ele foi perseguido durante esse período e ele acabou ficando alijado das questões educacionais. Nesse período, você vai ter, então, cada vez mais a constituição de um Estado forte, a preocupação de que essa educação também ela é chamada a fazer parte do Estado, claro, como já estava antes nas reformas educacionais, mas essa educação ela vai assumir um caráter nacionalizante cada vez maior, né? Então, a perseguição, o fechamento das escolas estrangeiras no país, a preocupação de movimentos de manifestação pública, então, desde 35, a partir de 35, mais claramente, as manifestações de coral, por exemplo, do Vila Lobos, no Rio de Janeiro, esses movimentos nacionalistas, e a escola vai aparecer como lugar fundamental de constituição desse ser nacional. Então, esse vai ser uma grande aposta do Ministério Capanema, fundamentalmente do Ministério Capanema, de preparar essa nação dentro de princípios que vão resvalar pela eugenia, pelo controle da prole, pelo controle da mulher, do casamento, por uma noção de relação entre Estado e educação muito estreita, em que o Estado também é responsável pela construção da segurança nacional e a escola também. Lourenço Filho permaneceu no governo de Getúlio Vargas, o que lhe rende críticas até hoje. Nesse campo, um dos episódios mais marcantes é a presença do Lourenço Filho no Estado, no Ministério da Educação e Saúde, e a famosa conferência que ele faz sobre educação e segurança nacional, que está publicado no livro Tendências da Educação Brasileira, e que foi uma conferência que ele pronuncia em 1939 para os militares, em 1939, e na qual ele vai chamar a atenção da importância da educação, da escola, como aquela que pode assegurar a segurança nacional
e das Forças Armadas, enquanto também aquela instituição que pode assegurar a segurança nacional. E nisso ele estabelece uma espécie de casamento entre as duas instituições, a escola e as Forças Armadas, num momento particularmente complicado do Brasil, no qual o Estado é um Estado autoritário, né? A gente tem que lembrar que fora do Brasil a gente está vivendo também a Segunda Guerra Mundial, em que essas nações autoritárias também estão em emergência, né? Estão em conflito, né? E que esses modelos de Estado estão emergindo e estão, de fato, estão em conflito, né? Quer dizer, como que o Estado administra a nação? Qual que é o modelo de administração que esse Estado deve ter e como que ele vai lidar com o seu cidadão? E qual o papel da escola nesse lugar, nesse Estado, e qual o papel das Forças Armadas nesse Estado? Então, essa conferência é uma conferência pela qual o Lourenço Filho é muito criticado, foi muito criticado na época e continuou sendo muito criticado nos anos que se seguiram, né? Então, se o Anísio Teixeira, ao ser perseguido em 1935, assumiu essa aura de esquerda que permaneceu até os dias de hoje, o Lourenço Filho, ao proferir essa conferência em 1939, assumiu uma aura de direita que acabou carregando para o resto da sua trajetória educacional. O meu pai tinha um grande respeito, talvez, pelo Getúlio e mais talvez pelo que representava o movimento que deu à educação uma participação diferente, né? Creio eu. E talvez uma orientação de que ele participava, ou de que ele achava que era a melhor, que era uma mudança do tempo anterior a 30. Ele era entusiasmado com o movimento, né, pela educação, que foi o que o trouxe de São Paulo para o Rio, e aqui ele encontrou como participar, né, no Instituto de Educação, como diretor de um centro importante de formação de professores, né, do Distrito Federal. Não vamos esquecer que naquele tempo aqui era a capital da República. E eu me lembro dele, alguma vez eu teria, mais tarde, né, perguntado, mas então, quer dizer que o senhor serviu Getúlio, foi funcionário? Ele disse, não, eu era funcionário, ou eu aceitava ser funcionário, ou não tinha que recusar a direção do Instituto, né? Mas meu pai ainda ficou no Instituto de Educação quando o doutor Anísio saiu. Porque, ao contrário do meu pai, que não se metia em política, no sentido de partido ou de orientação específica, quer dizer, ele talvez dissesse assim, a minha política é da educação, eu sou um educador. E o Lourenço Filho acreditava numa educação para todo o país. Ele acreditava em modelos de educação e ele acreditava em princípios educacionais. E eu acho que ele também acreditava que o fato dele estar no Estado permitia que essa educação tomasse cores, tomasse aspectos, tomasse formas que não seriam tão autoritárias se ele não estivesse lá. Eu acho que uma boa parte dos intelectuais que assumem o Estado, assumem cargos no Estado, durante o Estado Novo, como Carlos Drummond de Andrade, como Lourenço Filho, tinham a crença poderosa de que era importante eles estarem naquele lugar, assumindo aquele papel, né? Porque era a maneira deles assegurarem a manutenção de vários dos seus ideais. Neste período, Fernando Azevedo irá declinar de convites na administração e escreverá a série de livros A Cultura Brasileira. Nesse período, o Fernando trabalha como professor da Universidade de São Paulo e vai publicar, em 1943, a famosa Cultura Brasileira, que vai ser um dos livros sínteses e um dos livros mais importantes desse período. A Cultura Brasileira é um livro enorme, são 3 volumes,
No último volume, chama A Transmissão da Cultura, onde ele fala do processo educacional. Ele foi escrito a título de introdução ao recenseamento que tinha sido feito, estava sendo feito no Rio de Janeiro, sobre o Brasil como um todo, né, o recenseamento. E ele fez esses 3 tomos como introdução, e essa obra, a Cultura Brasileira, vai ser publicada em vários países do mundo, e ela vai se tornar uma grande obra de referência, não só para os estrangeiros conhecerem o Brasil, né, então a cultura brasileira, justamente, né, mas ela vai se transformar numa obra memória sobre a educação nacional. Então, durante todos os anos que se seguiram, até os anos 70, anos 80, toda vez que se falava de educação, a obra de referência número 1 era a cultura brasileira. Ali que estava a grande síntese e ali que estava a grande memória. Em 1946, Anísio Teixeira assume o cargo de conselheiro da Unesco. Nesse mesmo ano, volta ao Brasil e torna-se secretário de Educação e Saúde do Estado da Bahia. Em 1950, cria o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador, conhecido como Escola Parque. Ele vai criar, nessa Secretaria Estadual da Educação, uma das experiências que vai ser uma das experiências de mais renome, que é o Instituto de Educacional Carneiro Ribeiro, que é uma escola-parque. Então, a famosa escola-parque da Bahia, que a gente sempre vê falada em tudo que é programa sobre educação na Bahia, aparece a escola-parque. A escola-parque só foi desativada em 1998, então ela teve uma longa duração. E ela retoma um princípio que estava posto já em 31, quando o Anísio faz a reforma no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, era de que a educação, primeiro que você devia dar a educação integral para as crianças. Mas essa educação integral devia ser pensada dentro das condições específicas do Estado brasileiro, ou seja, dentro do Estado pobre, como o Brasil. Então, como você viabilizar uma educação de cunho integral? Então, a ideia é que você tivesse uma escola-parque que fosse nuclear, de 4 escolas-classes